senhores telespectadores, o estranho título do nosso programa de hoje precisa de uma explicação. Realmente o programa chama-se Só Sábios Éramos 10. Bom, isto parece uma anedota, mas não é. Isto é uma coisa a que eu assisti. Eu tive há muitos anos um professor de filosofia na Faculdade de Letras que contava em todas as aulas, sempre que haveria as aulas, que tinha ido a um congresso qualquer, um congresso importante na Europa, e estava lá muitos cientistas, e ele nunca deixava de dizer esta frase: só sábios éramos 10. Bom, é claro que com isto ele conseguiu cair no ridículo da estudantada, e todos nós, quando ele passava, dizíamos em voz baixa: só sábios éramos 10. Não vou dizer o nome do professor, porque ele morreu há muito tempo, naturalmente, e eu respeito sempre a memória dos mortos. Mas esta ideia de só sábios éramos 10 é o título de um programa que eu vou tentar fazer sobre a evolução da ciência em Portugal. Escolhi para lugar um dos pontos que me parece um dos lugares mais importantes do desenvolvimento do pensamento científico português. Estou aqui no que era a antiga Sala Nobre, a sala do Conselho dos Lentes da Escola Politécnica. Antes de ser a Escola Politécnica, que foi depois do liberalismo, isto tinha sido o Colégio dos Nobres Pombalinos, e também era aqui que se juntavam os professores do Colégio dos Nobres. Antes de ser Colégio dos Nobres, isto tinha sido o noviciado da Companhia de Jesus, dos jesuítas, e aqui, isso foi durante muito tempo, foi desde 1603 até 1759, portanto durante mais de século e meio, e aqui se criaram gerações e gerações de missionários que levaram a civilização europeia a todas as partes do mundo. Portanto, eu acho que não escolhi mal este lugar para falar da ciência em Portugal, embora reconheça que realmente o epicentro do pensamento científico e de certo modo, o coração da cultura portuguesa, claro que é Coimbra. Mas se a seguir a Coimbra eu tivesse que escolher um ponto de irradiação cultural no nosso país, eu não duvido que seria este: a sala onde se reuniriam os lentes da Escola Politécnica, depois da República, da Faculdade de Ciências, antes do liberalismo, do Colégio dos Nobres. Vêm aqui estas cadeiras, hoje estão desertas. Bom, ali sentaram-se pessoas tão ilustres como o professor, o Aquiles Machado, o professor Andréia, o Santos Lucas, um grande matemático, o Manuel Valadares, o Sebastião e Silva, que opera uma verdadeira renovação da matemática em Portugal, o Torre da Assunção, o Vicente Gonçalves, Ricardo Jorge, quer dizer, os grandes nomes da cultura portuguesa no século XX, todos eles estão ligados a esta sala. É uma sala muito ilustre. Já viram que ela tem ao fundo um vulto? É o vulto de um homem a quem falta um braço, tem uma manga vazia. É Bernardo de Sá Nogueira. Quando fizeram aquele retrato, aquele busto foi esculpido pela própria Duquesa de Palmela, que admirou sempre Bernardo de Sá Nogueira. Bernardo de Sá Nogueira foi depois distinguido com o título de Barão de Sá da Bandeira, depois de Visconde de Sá da Bandeira, e passou à história como Marquês de Sá da Bandeira. É um vulto extremamente notável. Basta que se diga que é o homem quem acaba com a escravatura em Portugal, e é a ele que se deve a fundação da Politécnica. A Politécnica é que é o alicerce sólido em que se vem a construir a Faculdade de Ciências. Se olharem um bocadinho mais para cima, veem uma bandeira, tem uma caravela e tem Universitas Uliciponensis ad Lucão. Bom, o latim, Universitas Uliciponensis,
quer dizer Universidade de Lisboa. A caravela é o símbolo de Lisboa. Com a República acaba a Politécnica e se faz uma faculdade de ciências, arranjam a bandeira, mas a bandeira ainda tem uma frase latina: Universitas Uriciponensis. Quando se cria a nossa primeira faculdade de ciências em Lisboa, ainda o latim é a língua da cultura. Bom, hoje ninguém sabe latim, mas acho que tudo isto que eu disse prova bem. Para falar de ciência, escolhi um lugar acertado. Vamos agora lá abaixo recordar o que foi o noviciado da Cotovia. Como sabem, a Companhia de Jesus, a quem o povo chama geralmente os jesuítas, instalaram-se em Portugal logo depois da fundação da Companhia, é o tempo do São Francisco Xavier, que é em plena época dos descobrimentos. Os descobrimentos levam a mente os portugueses à Ásia, à África, à América, a toda a parte, regiões onde não era conhecida a religião de Cristo. Bom, portanto, a Companhia de Jesus considera que a sua principal missão é levar a revelação do cristianismo a todas as partes do mundo. Um dos principais colégios que os jesuítas estabelecem para esse efeito é em Lisboa. Entra-se no colégio e quando se entra, quem entra de novo é noviço, é um noviço. O novo noviciado quer dizer a casa dos noviços. Era aqui que vinham os estudantes, enquanto estudavam eram noviços, depois já eram missionários, e daqui, fora de Lisboa, porque isto nessa altura eram quintas com arvoredo, fora de Lisboa, eles construíram este edifício que está aqui. Isto é construído nos primeiros anos do século XVII. Isto vem a ser inaugurado em 1619. E é curioso, é inaugurado exatamente com dinheiro dado por um homem que tinha sido governador da Índia. Está aqui ao meu lado, o governador Teles de Menezes, que, andando pela Índia, compreendeu como era importante, como era urgente trazer todos aqueles povos a uma unidade cultural que se traduzia pela adesão aos mesmos credos. Todos sabem, eu não estou a fazer propaganda religiosa para ninguém, mas todos sabem que as lutas religiosas é que dilaceram os povos. Quando há um povo que acredita nisto, outro acredita naquilo, as pessoas entram em lutas. As guerras de religião são as guerras mais cruéis que há. Portanto, para estabelecer uma unidade de paz e de trabalho, é preciso que todos tenham um credo idêntico, que todos acreditem no mesmo Deus. E essa é a grande missão que a Companhia de Jesus assume no século XVI e que cumpre, devo dizer que aqui neste colégio estudaram dezenas de rapazes que vieram a morrer na China, no Japão, na Índia, no Brasil, a morrer crucificados, a morrer enterrados. Foram centenas. Bom, mas eles davam a vida por uma coisa em que acreditavam. Acreditavam que o verdadeiro caminho da salvação era aquele. Portanto, preferiam morrer a renegar aquilo em que acreditavam. Isso é uma verdadeira epopeia. Bom, e foi aqui, neste colégio da Cotovia. Cotovia é o nome do bairro. Como fizeram aqui, este edifício chamou-se o Noviciado da Cotovia. Isto funcionou quase 200 anos, até que vem o Marquês de Pombal e o Pombal resolve acabar com os jesuítas. Expulsa a Companhia de Jesus, expulsa porque fundamentalmente a Companhia de Jesus tinha um enorme poder junto do rei, e ele mandou-os embora, expulsou-os, aliás com uma certa violência,
E ficou esta casa, que como veem já era uma grande casa, ficou sem ninguém. Bom, é então aqui que o Marquês de Pombal resolve instalar um colégio que também lhe parecia muito importante, e isto é muito significativo. Ele, em vez de um colégio de religiosos, de um colégio da igreja, resolve fazer um colégio civil, um colégio dos nobres, porque os nobres nessa altura entendiam ser nobre. O que é ser nobre? Ser nobre é ter nas veias um sangue azul, é ter uns antepassados ilustres e, portanto, o nobre não devia estudar, não devia. Na mentalidade da nobreza até ao século XVIII há esta ideia: o nobre não deve estudar. E não estuda porquê? Porque o nobre já sabe tudo. Quem sabe tudo não tem que aprender nada. Não tem que aprender. Já sabe. Ele já sabe. Portanto, aliás, é uma tradição muito antiga que vem da Idade Média. Os homens dividem-se em três grupos. Três grupos. São os laboratórios, quer dizer, os trabalhadores. Toda a gente tem que trabalhar. São os oratórios, os oradores. É o mundo da cultura. E quem ora são os sacerdotes, é o clero, que está a rezar para a remissão dos pecados que nós fazemos, e são a classe superior, os bellatórios. Bellatórios vem de bellum belli, quer dizer, a guerra, são os guerreiros. Portanto, numa sociedade há três classes: guerreiros, cuja função é fazer a guerra; oratórios, cuja função é rezar pelos pecados do mundo; e trabalhadores, têm que trabalhar. Portanto, o guerreiro não tem nada que estudar. Tem que saber andar a cavalo, tem que saber manejar a espada, tem que ser corajoso. Bom, é claro que isto foi verdadeiro durante algum tempo, mas no século XVIII isto era um disparate. E uma classe que só sabia andar a cavalo e manejar a espada já não servia para nada. E o Pombal tentou fazer uma reciclagem. Isso é muito significativo. A fundação do Colégio dos Nobres é uma tentativa do Marquês de Pombal de transformar uma classe praticamente parasitária numa classe produtiva. Devo dizer que foi uma tentativa falhada. O Colégio dos Nobres esteve aqui desde que foi fundado, depois da expulsão dos jesuítas, portanto, nos meados do século XVIII, funcionou cerca de 50 anos, mas realmente os nobres, eles vinham a cavalo, tinham ali um lindo picadeiro, mas não há notícia de um único vulto notável sair do Colégio dos Nobres. Ao passo que o noviciado da Cosovia pode agora fazer assim listas de nomes ilustres, gente que foi grande no mundo, o Colégio dos Nobres não deu ninguém de quem a gente hoje tenha notícia. Bom, ao ponto de que, quando vem a Revolução Liberal, acabam com o Colégio dos Nobres, porque não servia para nada, e resolvem fazer uma escola realmente útil, uma escola para ensinar a fazer coisas, uma escola politécnica. Mas essa questão de introduzir em Portugal uma escola de saber fazer, não só de saber pensar é com a universidade, saber fazer, isso é que era com a Politécnica. Mas essa questão, não julguem que foi uma questão pacífica, não. Naturalmente, nessa altura havia só uma universidade em Portugal, isto é importante, a nossa gloriosa Universidade de Coimbra. E Coimbra não achou bem que agora houvesse outros centros de saber e, portanto, foi muito contra a criação da Politécnica. Apesar de tudo, a Politécnica lá se gerou, depois, poucos anos depois, um deputado
no Parlamento, propôs que se acabasse outra vez com a Politécnica e voltasse ao Colégio dos Nobres. E é nessa altura que o Alexandre Herculano, que era um homem jovem, Alexandre Herculano nessa altura tinha 31 anos ou 32, e faz um escrito, que está nos opúsculos, que eu acho que é uma página de antologia. Esta página devia estar afixada em todos os institutos politécnicos do nosso país. Ele responde ao deputado que quer acabar com a Politécnica e, nessa resposta, há este texto. A questão da Escola Politécnica e do Colégio dos Nobres resume e representa a questão imensa do sistema de educação nacional que há de ser e do sistema de instrução excepcional que foi e ainda é. Questão entre a educação e melhoramento dos agricultores, dos artífices, dos fabricantes e a propagação dos causídicos, dos casuístas e dos pedantes. Questão entre o trabalho e o ócio, entre a granja e o couro da sé, entre a palheta do estampador e a metáfora do sermão, entre a máquina a vapor e o provará do rábula. Por isso, essa questão é uma grave e importante questão. Eu acho que nunca ninguém pôs tão bem o problema educacional português como Alexandre Herculano. Este problema era do tempo dele e é do meu tempo. A questão que se debate é uma guerra sem quartel entre o trabalho e o ócio, entre quem quer trabalhar e entre quem quer um diploma para não fazer coisa nenhuma. Eu sei perfeitamente que estou a dizer coisas polémicas, coisas que vão levantar muita resistência. Em todo caso, é indispensável dizer as coisas. O atraso cultural português não é uma coisa de agora, vem de longe. Bom, eu sei que há quem diga, bom, pois vem, foi o terremoto destruiu. Bom, pois é, mas antes do terremoto foi a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus tinha lá os seus tratados. Bom, pois é, mas antes da Companhia de Jesus veio a Inquisição. A Inquisição teve um papel sinistro na castração da inteligência nacional, mas antes da Companhia de Jesus, já muito antes, olhem, no século XIII, como sabem, a Companhia de Jesus aparece em Portugal no século XVI. No século XIII há um poeta que fala de um sujeito que foi lá estudar lá fora, é um tal Paio. A palavra paio era muito corrente na Idade Média. Hoje já ninguém se chama paio, mas paio vem de Pelaio, que é um nome antigo. Bom, e eles iam lá para fora estudar artes. Artes eram ciências, as ciências eram as artes. E a cantiga é mais ou menos esta, vou dizer de cor, e pode ser que falte um verso ou outro, mas a ideia é mais ou menos esta. Isto no século XIII, no meado do século XIII, voltou Paio das más artes e não estudou nas partes nem que chegasse ao mês. Pois de lunes a martes foi comendador do colégio. Isto quer dizer, no século XIII, bastava um sujeito ir lá fora, dizer que tinha estudado numa escola, embora não estudasse um mês, e chegava aqui e era tido em tanto crédito que era feito de um dia para o outro comendador de uma ordem rica e prestigiosa, como era a Ordem de Santiago, nessa altura a Ordem do Colégio. Isto quer dizer
que o atraso cultural português não vem nem de hoje nem de ontem. Já era censurado no século XIII. Bom, e esse atraso, nessa altura, é um atraso que resulta pura e simplesmente do facto de Portugal estar num cotovelo da Europa. Bom, esta distância, naturalmente, condenava-nos a um certo atraso cultural. Veio agravar isso a guerra contra o Islão. Desde o século IX ao século XIII, Portugal esteve em guerra para expulsar o ocupador islâmico, que era um ocupador que cultivava as ciências, as matemáticas, a álgebra, a geometria. Bom, e quando há guerra, ninguém trata de cultura. Portanto, nós entramos na história medieval, com a nossa independência, com um profundo atraso. Esse atraso nunca foi recuperado, nunca foi. Esteve a ponto de ser. Na altura dos descobrimentos, aí, sim, há grandes nomes. Eu creio que o grande nome universal da ciência portuguesa é o de Pedro Nunes. Portugal tem uma experiência nova, uma experiência que nunca ninguém viveu e, portanto, também faz uma ciência nova, uma ciência que nunca ninguém pensou. Bom, mas depois acaba, vem o domínio estrangeiro, realmente isto deixa de ser corte, não há estímulos, vem a Inquisição, é perigosíssimo pensar. Quem tiver uma ideia nova, uma ideia não ortodoxa, é muito importante a palavra ortodoxo. Ortodoxo quer dizer como deve ser. Hoje o povo, os jornais dizem muito politicamente correto. Politicamente correto quer dizer ortodoxo. Ora bem, foi a linha da ortodoxia que nos condenou a esta esterilidade mental contra a qual Pombal em vão lutou ao tentar criar o Colégio dos Nobres, que falhou. Depois do liberalismo, a escola politécnica, que não se pode dizer que falhasse, porque essa deu grandes frutos. A geração da regeneração, a geração do Fontes Pereira de Melo, a geração que faz os comboios, as estradas, os telégrafos e que provoca o grande avanço de Portugal em frente na segunda metade do século XIX, é a geração da Politécnica. Bom, depois vem a República e transforma isso na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que não falhou, porque continua a dar os seus frutos. E agora sim, agora penso que acabou o nosso alibi. Agora já não há distância, agora já não há Pirineus. Nós agora estamos no centro do mundo. Qualquer cientista português pode-se pôr em contacto com Paris, com Londres, com Berlim, com Xangai, com os antípodas no próprio segundo em que carrega no botão do seu computador. Nós já não estamos longe de ninguém. Temos a obrigação agora, finalmente, de ser tão bons como os outros o foram. Mas eu vim aqui, não foi só para falar na história da ciência em Portugal, foi para lhes falar de uma extraordinária exposição que aqui se apresenta e para a qual eu queria chamar a vossa atenção. A exposição tem o título de Plumas em Dinossauros. Afinal, nem todos se extinguiram. Bom, a ideia geral é esta. Isto é uma laje, foi partida ao meio e revela um pequeno dinossauro que tinha plumas e tinha asas. Está ali representado o animal como ele seria, vêm as pequenas asas, evidentemente não serviam para ele voar, mas serviam para ele, enfim, avançar mais rapidamente, e isto evoluiu no sentido de dar uma ave. Vamos ver agora uma ave desta mesma altura. Isto é de há cerca de 125 milhões de anos. E apareceu por volta do ano 2000 na China. Estas grandes descobertas vêm da China. Tudo isto é material que a China proporcionou e com o qual deu um grande salto em frente da ciência. Vamos ver uma ave daquela altura.
Este fóssil que estão a ver é extremamente interessante. São realmente dois animais, estão praticamente um em cima do outro. Hoje não sabemos se estão a lutar ou se estão a amar. Reparem, morreram ou lutando para se matar ou amando para se reproduzir. Hoje não sabemos. Agora, os esquemas estão aqui. O animal tinha aquele esqueleto que além vêem. Sobre aquele esqueleto é possível dizer que o animal era realmente aquele que ali está. É já uma ave perfeita, uma ave que se move através do movimento das asas. Esta exposição parece-me extremamente importante, porque ela é um passo em frente na ciência. Vem revelar que, efetivamente, as aves têm como remotos antepassados outro tipo de animais que nós, à primeira vista, julgávamos que nada tinham a ver com elas, os dinossauros. Bom, é, portanto, a confirmação em pleno da teoria do evolucionismo, que aliás não precisava de confirmação nenhuma, porque desde há muito tempo que é unanimemente aceite por todos os cientistas. De qualquer maneira, esta ideia de que as aves, os alegres passarinhos que cantam no nosso beiral, têm como antepassado longínquo os ferozes dinossauros, isto é uma revelação, isto mostra até que ponto o mundo muda. Os dinossauros deixaram de ter um mundo à sua medida e transformaram-se em pássaros. Em pássaros que continuam a alegrar este mundo em que vivemos.